Olá, amigos, irmãos católicos, evangélicos, espiritualistas, espíritas. Se você chegou aqui nesse vídeo, provavelmente na sua maior parte é porque fez o curso de magnetismo conosco, magnetismo humano, que nada impede de você de qualquer denominação religiosa possa fazer, ou mesmo você acabou chegando nesse canal nosso aqui da Além. A Além faz 5 anos enquanto associação que promove o compartilhamento do magnetismo humano como uma possibilidade de cura, de ajuda dos irmãos. Enfim, esse vídeo, foi provocado, na verdade, por um seminário dos alunos que queriam entender a questão da mediunidade, justamente porque se depararam com algumas situações. E a mediunidade, ela é muito associada à questão dos espíritas, Muitos dizem, esse negócio dos espíritos vem dos espíritas, eles acreditam nisso. Então, se você chegou nesse vídeo, não acredita, vale a pena dar uma olhada, até mesmo para conhecer um pouco. E lá, dentro desse seminário, nós vamos promover, recortar em 2 vídeos, você vai se deparar com algumas coisas interessantes dentro desse mini seminário, Lá o Código Internacional de Doença, o CID-10, no item 44.3, caracterizando a possessão. Você que é médico aí, que nunca acreditou nessa possibilidade, está lá categorizado no CID-10, você vai ver durante o seminário, Para você que é psicólogo, que pode não acreditar nessa possibilidade de comunicação mediúnica, a Associação Americana de Psiquiatria, lá no DSM-4, também vai caracterizar esse estado de possessão. E nós temos exemplos da Bíblia. Aí eu comecei pela ciência para mostrar que aquilo, quando Jesus se deparou com o endemoniado gadareno, que ao Jesus se aproximar, se percebe, um homem possuído de um espírito impuro. E Jesus vai lá e repreende, como você pode ver aí o texto bíblico de Marcos 1,18. Nós temos que Jesus vai chegar e vai dizer para os apóstolos, expulsai os espíritos impuros. Então Jesus já caracterizava essa possibilidade de aproximação mediúnica, bem como no próprio texto, na sequência, ele conclama a todos a curai os doentes, e expulsai os demônios. Então isso já é um fato caracterizado que Jesus veio nos ensinar, que através do magnetismo nós poderíamos ter a possibilidade de expulsar os demônios. É isso que a gente vai ver no transcorrer desse mini curso, que funciona como a 13ª aula do curso de magnetismo humano. Na verdade, aqueles mais curiosos do curso vão degustar essa aula até antes. E você que não fez o curso de magnetismo humano, sinta-se convidado a fazer um dos nossos cursos e ver que o magnetismo humano pertence a todos nós. É um conhecimento que vai nos auxiliar. Na sequência, eu vou mostrar para vocês aqui, para aqueles que não acreditam, no próprio catolicismo, quando o Papa Pio XII recebe uma mensagem, na verdade, ele vê o próprio Papa Pio X dizendo que ele seria o Papa, enfrentaria a questão da Segunda Guerra. Isso está nos anais da Igreja. Procurem aí, eu trago até a fala de um para o outro, enquanto o Papa Pio X já estava no plano espiritual. Nós temos também relatos de mediunidade no movimento evangélico. Aí eu trago só uma situação de um pastor expulsando demônios. Então, através do seu magnetismo, da sua força magnética, da sua oração, claro que com um pouco mais de técnica seria melhor. Nós temos aí espiritualistas também
com vários relatos, porque a mediunidade não é algo exclusivo dos espíritas, né? A mediunidade foi uma bênção dada por Deus para recair sobre toda a humanidade. Então, qualquer que seja a denominação religiosa, qualquer que seja seu nível cultural, nível financeiro, ela não é algo exclusivista, embora alguns acabam tendo essa postura. Então você vai se deparar com a 13ª aula, um mini curso, Magnetismo é Mediunidade e Mediunidade é Magnetismo. Vocês vão entender de onde vem esse nome. Foi um curso nosso feito em 2019 que foi transformado na 13ª aula do curso de Magnetismo Humano. Então, que seja uma boa aula para vocês, para aqueles que estão se deparando pela primeira vez, que possa despertar a vontade de fazer o curso de Magnetismo Humano. Um grande abraço da família Além. Vamos juntos na viagem com o magnetismo. Ao máximo, né? E demanda muito tempo. Eu vim fechar a aula começando às 5 da manhã hoje. Eu fechei agora 2 e pouco. Mas isso é bom porque a gente aprende mais também, né? E cada dia mais a gente fica encantado com a espiritualidade, com a capacidade de Kardec, né? De trazer para a gente esse cabedal de conhecimento. Então, valeu a pena todo o esforço. E já que a gente ia compartilhar com o pessoal do curso, a gente resolveu fazer um formato de mini seminário, transmitido em parceria com a TV Chico Xavier, para que outros que aqui não possam estar, possam ver, não só agora, mas depois, e quem sabe interagir e enriquecer mais essa possibilidade, né? Eu interagi essa semana com Jacó e com Ana Vargas, né? É bom a gente sempre estar olhando para quem está lá na frente. E os dois, como sempre, muito gentilmente nos deram algumas possibilidades de trabalho, né? E como sempre é muito rica a colocação deles, porque são referências, são estudiosos, né? A gente tenta seguir. Então, claro que não vai ficar no mesmo patamar deles, mas a gente vai tentar trazer. Esse tema, mediunidade é magnetismo e magnetismo é mediunidade, eu já contei a história aqui para vocês, eu vou contar porque algumas pessoas estão assistindo, não sabem. A gente fazia um curso, ia começar um curso em João Pessoa, na casa da vovozinha conhecida, uma casa que tem 90 anos. E ficou na dúvida se teria ou não o curso. E foram perguntar para a espiritualidade. E a resposta da espiritualidade do mentor da casa foi: magnetismo é mediunidade e mediunidade é magnetismo. Ontem à noite, no curso do módulo 2 do curso, veio uma pessoa que estava fazendo e disse: Pedro, eu não vou poder estar no curso. Ela não é daqui, ela é de uma cidade próxima a Campina Grande. Ela disse: teve uma pessoa que me perguntou, viu no cartaz, e disse: ele não errou não? Não é magnetismo e mediunidade? Ela disse: eu acho muito difícil ter errado nisso, né? Então é mesmo. Então existe curiosidade de algumas pessoas nessa provocação, que não foi minha, foi do mentor da casa, que a gente acaba narrando. Então é fato que quando você tenta entender
mediunidade sem o viés do magnetismo fica muito capenga, né? Por isso que eu aconselharia as casas espíritas que trabalham com reunião mediúnica terem, pelo menos uma vez por ano, um curso que envolva magnetismo. Convida magnetizadores experimentados que possam interagir com relação a isso. Eu começo trazendo aqui, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Isso, para mim, talvez seja, se não uma das melhores frases do Evangelho, para minha pessoa. E também tem essa aqui, ó, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Então, um está no capítulo 19, o outro está no capítulo, não sei se é 24 agora ou 26, enfim. Nós vamos começar falando de mediunidade. Por quê? Porque a turma é muito heterogênea. Então eu poderia já acelerar, e algumas pessoas que estão ouvindo vai pensar assim, pô, está muito básico. Mas é justamente por quê? Porque como na provocação do curso a gente recebe espíritas, não espíritas, veteranos, iniciantes, então a gente tem que tentar varrer ao máximo, desde o princípio até entendimentos mais aprofundados. Falando rapidamente da mediunidade na minha vida, até mesmo para embasar as pessoas que estão assistindo aí, né? Eu sempre convivi com mediunidade na minha casa, né? Eu tenho 6 irmãs, das quais 4 médios ostensivos. Então eu estava em casa pequeno, no quarto, e uma irmã incorporava. E trazia comunicação, por exemplo, de uma pessoa recém-desencarnada para uma filha que estava lá no ambiente. E conversava naturalmente com a filha, e eu olhando aquilo ali, enfim, eu via como uma coisa natural, né? Da mesma forma que irmãs vendo espíritos, né? Eu contei até o caso aqui, que fui acordado de madrugada, porque minha irmã disse, tem uma pessoa sentada na minha cama, né? E eu digo, tem não. Ela tem, vamos lá. E eu vou lá para mostrar que não tem, né? A luz estava apagada, eu fui no quarto, ela atrás de mim, eu acendi, olhei, não tenho evidência, está vendo que não tem nada? Não tem nada. Quando ela entrou no quarto, ela fez, olha ali. Bem, ela correu e eu consegui fazer a maior ultrapassagem da história para chegar no meu quarto. Eu consegui passar ela num corredor apertado com um jarro dos 2 lados e cheguei na frente, né? Enfim, então eu pude conviver com isso, bem como outros tipos de mediunidade, como minha mãe, no primeira, vamos dizer, intuição dos irmãos, ela vinha passando num terreno e viu uma mulher gemendo. E aquilo dizia, vá lá. Ela chegou lá, a mulher estava numa rede gemendo, será ali pro lado do Alto Branco, ali, Solon Sena, Avenida Canal. E ela disse, você tem fé em Deus? Para a mulher, tem. Então ela colocou a mão, fez uma prece. Até então ela não tinha nenhum tipo de mediunidade, característica, nada. Fez isso, a mulher adormeceu, ela foi embora. No outro dia, quando ela abriu a porta de casa, estava uma fila enorme. Porque a mulher tinha se curado e tinha espalhado a notícia.
E ela não sabia nada de mediunidade. Ela só veio depois. Esse susto é normal também, Carol? Normal. Porque nunca viu. Normal. Tudo que é desconhecido para a pessoa assusta, né? Às vezes você, até os próprios encarnados, você acaba se assustando. Enfim, na doutrina espírita, né, eu tenho aí de 2001 para cá 18 anos. Dos 18 anos, pelo menos 14 anos eu estive envolvido com reunião mediúnica e com mediunidade. Então, muitas das coisas que eu vou estar falando aqui para vocês é com uma certa propriedade. Vocês aqui me conhecem, né? Mas muitas pessoas que estão assistindo não. Por isso eu fiz esse preâmbulo aqui da nossa vivência com a mediunidade. Eu vou fazer algumas partes en passant e outras partes eu vou fazer como se a gente estivesse estudando. Então, em algumas partes vai ser um pouco cansativo, eu confesso a vocês, mas é porque eu vi como necessário. Objetivo da mediunidade. Mediunidade é dada sem distinção para os espíritos levar à luz. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. E Chico Xavier, em 1941, traz, lá de Emmanuel, mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre. Então, a primeira coisa que faz a gente já refletir inicialmente é que a mediunidade foi prometida por Jesus. Então, é natural que ela fosse derramada sobre todos, ou seja, que fosse dado a todos a possibilidade da mediunidade. O Espiritismo cristão, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. É preciso santificar, convertendo-a no ativo bem. Isso é Missionários da Luz, 1945. Mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão de servir como instrumento, guia dos espíritos. Então a gente começa a ter um entendimento mais geral da mediunidade, né? Não só que nós precisamos santificar, bem como está aqui, não implica, ao contrário do que muitos pensam, o contato com espíritos superiores. Então, muitas das pessoas têm uma falsa ideia de mediunidade porque acreditam que mediunidade é como Chico Xavier, que estava em contato com Emmanuel, Divaldo Franco, que tinha uma guia como Joana de Ângeles. A gente tem sempre essa falsa ideia de que a mediunidade é aquela coisa que a gente vai psicografar, que a gente vai incorporar. Então a gente já entende um pouco dos objetivos da mediunidade e de que ela estaria em todos os locais. Como funciona? Eu costumo dizer que nós temos 3 níveis de entendimento de mediunidade. Primeiro, um nível de quem não é espírita ou simpatizante. Esse nível é como retrata essa figura aqui de Ghost, daquela cena que ele vai entrar no corpo. Então muitas das pessoas que não são espíritas acham que o espírito vai entrar no corpo de uma determinada pessoa. Isso eu vejo como uma visão infantil da mediunidade. Um segundo momento já seria para a maior parte dos espíritas. A maior parte dos espíritas
vai entender mediunidade como sendo um irmão se aproxima e fica ao lado da pessoa e vai dar a comunicação, não é? Esse já é uma visão que eu considero uma visão adolescente desse processo de mediunidade. E uma visão adulta. A visão adulta, para que você chegue nela, você precisa estar aberto para a possibilidade do magnetismo. Mediunidade vai funcionar através da indução de pensamento, indução magnética, como a história do rádio, que emite ondas e vai ser sintonizado numa determinada frequência. Essa é a visão que nós vamos ver ao longo desse dia aqui de interações, certo? Uma visão que contempla a parte, é uma sequência de entendimentos, né? Hoje, vocês que já fizeram o curso de magnetismo, já cabe ter o entendimento de mediunidade nesse nível. E é isso que a gente vai aprofundar diante da codificação do que está escrito. Qual a importância da mediunidade? Então a gente começa a ver pela importância. Já sabemos o que é abençoada instrumentalidade, para que a gente se ilumine. Olha só. Muitas das pessoas têm o entendimento de que mediunidade é para que a gente ilumine as pessoas, para que a gente traga uma comunicação de um grande espírito para iluminar a humanidade. Não. Primeiro é para a gente se iluminar. Promover o progresso da humanidade. Desenvolver valores nobres. Consolar e amparar criaturas atormentadas, sofridas de ambos os lados da vida. Então, a mediunidade vem para fazer a humanidade progredir. Como? Muitas mediunidades, através de muitas mediunidades, de pessoas inclusive que nem sabem que tem mediunidade, que vem grandes avanços da humanidade. Então, a gente vê hoje muita tecnologia e há uns 15 anos atrás, eu conversava com um irmão do plano espiritual, falando sobre computador, e ele dizia assim: você nem imagina o que tem aqui, isso aqui é muito fraco, como se quisesse dizer, né? A gente vê até no filme Nosso Lar, eles tentam retratar, Emmanuel vai lá num certo aparelho e tem acesso a o que passou na vida dele em determinados momentos. Mediunidade. Quem tem mediunidade? Lá no livro dos médiuns, vai dizer assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é médium. Faculdade inerente ao homem. Raras são as pessoas que não têm nem um pouquinho. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. Se a gente fizer um link com a questão 459 do Livro dos Espíritos, que todos nós somos influenciados pelos Espíritos, muito mais do que podemos imaginar. Está lá, questão 459. Kardec perguntando: os Espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que podeis imaginar, tanto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Quando a gente passa pelas situações que fica nessa dúvida, se é realmente. Pronto. No final, a gente vai abrir perguntas e respostas, porque muita coisa vai sendo respondida ao longo disso aí, certo? Então, todos somos médiuns. Vamos lá, certo?
pode ser a resposta à sua pergunta. Será que eu apresentei algum desses sintomas? Choro inexplicável, batedeira, taquicardia, arrepio pelo corpo, sonolência, insônia, dores sem diagnóstico, mau humor, irritabilidade. Isso foi enumerado pela grande Marlene Nobre, numa palestra. Eu peguei. Alguma dessas coisas aqui a gente já passou. Um choro inexplicável, um determinado tipo de sensação. E muitas vezes a gente não sabia explicar. Pô, o que é isso? Né? O que é que está acontecendo? Então, esses sintomas são sintomas característicos de influenciação, de aproximação de irmãos, de entrelaçamento de campos. E aí vocês vão entendendo melhor. Pânico. Algumas pessoas já chegaram aqui na além, um pânico terrível. Não é? Ontem, depois eu passo aqui para vocês tirar foto, tá bom? A gente recebeu ano passado, até a amiga de Sônia que está chegando ali, né? Que estava com um problema de pânico na vida e chegou lá para a Sônia ajudar. E Sônia disse: eu só posso fazer uma coisa, quer ir para além, eu lhe levo. E aí trouxe. No primeiro passe, ela veio com Sônia. A partir do segundo, veio dirigindo o carro, parou ali na entrada, alguém teve que estacionar, acho que foi Sônia. Depois ela veio, estacionou já no terceiro domingo, atravessou ali. No quarto domingo já foi melhorando no estacionamento, mas ela foi vindo de carro, né? Ela acabou o tratamento faz um ano mais ou menos dessa história. E ela agora, a Sônia me mandou uma foto que ela está tocando sanfona, porque depois disso tinha um sonho de tocar, se inscreveu lá, fez um curso e está por aí, né? Eu já disse a Sônia para tocar triângulo, para ir com ela para os shows. Enfim. Mediunidade ostensiva. Todos nós somos médiuns. Agora, nós precisamos entender o seguinte. Usualmente, assim só se qualificam aqueles em que tem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Então, para algumas pessoas, a mediunidade ela se mostra melhor caracterizada. É isso que se chama os médiuns ostensivos. Na verdade, todos somos médiuns. Os ostensivos é como se eles tivessem um campo maior, um campo mais aberto. E esse campo mais aberto propicia a eles determinadas características. No livro Vivência Mediúnica, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Ostensivo, explícito, em que pensamento dos espíritos comunicantes se sobrepõe a dos médiuns. E outro discreto, em que o pensamento se mescla ou se confunde com a do próprio médium. Então nós vamos ter aí duas coisas bem caracterizadas em termos de mediunidade. Aquela que seria mais discreta, que é a mais comum, certo? Ali a gente está falando do campo das mediunidades inspirativas e intuitivas, é as mediunidades que muitos artistas fazem músicas, né? Muitos estudiosos conseguem encontrar caminhos que nem podia se imaginar, né? E tem a mediunidade ostensiva, ela é mais explícita, né? Tipos de mediunidade. E aí a gente vai se deparar
com os tipos de mediunidade. Nós temos médiuns de efeitos físicos. Então, para que ocorra aquelas histórias que a gente costuma ouvir, batidas, ruídos, é necessário que no ambiente ou próximo exista um médium de efeito físico. Só é possível ocorrer batidas se tiver médiums de efeito físico. Médios sensitiva ou impressionáveis são aquelas pessoas que sentem, vai passando, sente algo próximo, às vezes um toque na pele, né? Um outro tipo de mediunidade ostensiva. Mediunidade auditiva, né? São aqueles que têm a capacidade de ouvir os espíritos, né? É uma coisa que uma irmã minha tem e às vezes ela está bem perturbada. Por quê? Porque ela escuta várias vozes ao mesmo tempo, pedindo coisas diferentes. Psicofonia, todo mundo já está mais habituado, né? Que é aquela capacidade de dar comunicação. Vidência, aquela história de ver o espírito. Essa minha irmã também tem vidência. Mediunidade sonambúlica, essa é ali próxima do sonambulismo. E o sonambulismo que fala na codificação, na doutrina, não é aquele sonambulismo natural dos filmes, que a pessoa sai, né? O sonambulismo que está retratado na codificação é um sonambulismo induzido pelo magnetismo. Então, vai existir o sonambulismo e a mediunidade sonambúlica. A diferença é que no sonambulismo comum da pessoa, é o próprio espírito da pessoa que vê, que dá as comunicações. Na mediunidade sonambúlica, é um outro espírito que passa a informação. Certo? Mediunidade curadora, né? É uma mediunidade que ela é rara. Muitas pessoas dizem assim: minha equipe de médiuns passistas são médiuns curadores. Não é bem assim. Um dia nós podemos chegar lá. Está lá na codificação. Mas hoje é raro. Porque para esse tipo de mediunidade é preciso determinadas características e envergadura moral muito diferenciadas. E a psicografia, que já é mais comum, ou pelo menos mais famosa devido ao trabalho de Chico Xavier, né? Eu queria saber a olfativa, está ali na sensitiva? Existem outros tipos de mediunidade. Existe a mediunidade olfativa também, como tem outras. Essas vamos dizer que seriam as principais, como a mediunidade onírica, né? Como a mediunidade de pressentimento também existe. Onírica é no sonho. Vocês lembram lá que José, na época do Cristo, teve um sonho revelador? Ponto. A pessoa sentia, a mãe de Divaldo sentia o cheiro de rosas, né? A mediunidade olfativa. Bem como aqui tem magnetizador que está sentindo o cheiro na hora do tato magnético. Então, já é uma outra coisa. Quem são os médiuns? Esse material eu mostrei um dia o áudio desse material num grupo mediúnico que a gente fazia parte, há uns 5, 7 anos, eu acho. E chocou um pouco as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a falsa ideia de que médium é como fosse assim, um Chico Xavier. Todo médium é Chico Xavier, né? Ali Chico era diferenciado de tudo, né?
Só que Emmanuel vai trazer isso aqui, ó. Isso é de Emmanuel, não é meu não, viu? Na sua generalidade. Tinha até mais coisa, eu tirei para os médios não ficar depressivo. Não são missionários, são almas que fracassaram desastradamente. O passado obscuro e delituoso. São almas arrependidas que quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Eu tenho um texto completo, quem depois quiser eu posso mandar, né? Então, a gente quando vê Emmanuel trazer isso, aí ninguém mais quer ser médium, né? Eu lembro quando eu comecei nas reuniões mediúnicas, eu me esforçava para incorporar. Eu dizia, não pode, eu tenho que incorporar aqui. O povo diz que eu sou médium, faz esforço, não acontecia nada, né? Depois que eu fui estudando, aí eu fui ficando assim, não, é melhor, não. Depois que eu fui vendo, né, as pessoas próximas como é cobrada, né? Aí eu digo, obrigado, Senhor, né, por não ser. Acho que teve um dia que eu me ajoelhei, né? Enfim. E aí, a mediunidade não deixa de ser uma bênção para essas pessoas. Muito embora algumas olhem assim e digam, pô, Senhor, eu joguei pedra na cruz, minha mãe diz muito isso, né? Ela diz, eu acho que eu fui a que bateu o prego. Eu digo, o pior é que a senhora levou a gente, um para botar a cruz, outro para segurar o prego, botou todo mundo nessa, né? Enfim, então médium não é para ficar se vangloriando ou se achando, nem médium, e eu já faço paralelo, nem magnetizador. Eu conheço magnetizadores que saíram por aí já dando curso e tudo mais, sem se preocupar que a vaidade que ele estava dentro desse processo, ele estava contaminando o seu fluido, estava perdendo a potencialidade. Da mesma forma, um médium, se ele abre o campo da vaidade, do orgulho, se ele não trabalha isso, ele pode ser envolvido. A gente vai ver aqui como é que acontece o processo. Bom médium e boa mediunidade. Qual a mediunidade mais preciosa? Não existe, Emmanuel, mediunidade mais preciosa. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. Então, já tive em determinadas reuniões que a pessoa incorporou 16 espíritos. Quando ela terminou, eu disse, você não sabe o que é mediunidade, você é deseducado, você precisa estudar. Claro que a pessoa saiu do curso, né, cuspindo maribondo para cima de mim. Mas, porque na doutrina vai dizer, não é pela facilidade de comunicar. Se você pegar um médium já com campo aberto e colocar ele na reunião, ele vai dar 4, 5, 6, 10 comunicações, né? Quando ele passa a entender mediunidade, seus objetivos e tudo mais, né? Que o objetivo não é dar uma quantidade de informação, mas é a qualidade da informação, aí ele começa a avançar. Dever do médium. O médium deve trabalhar pelo seu aprimoramento íntimo. Quando eu falar aqui médium, eu gostaria que os magnetizadores tomassem para si também, porque todos somos médiuns, né? Alguns mais ostensivos que outros, mas todos somos.
Aqui, as imperfeições morais do médium e a inexperiência geram no exercício mediúnico obstáculos específicos, a estagnação, as mistificações e a obsessão. Então, camarada está lá, num grupo mediúnico, na casa espírita, só pensa em dar comunicação, não vejo a hora de chegar a semana, porque eu quero dar uma comunicação, porque eu quero trazer uma psicografia de Bezerra de Menezes, que eu quero botar na internet. Aí vem uma mensagem assim de Bezerra de Menezes, que provavelmente alguns de vocês tenham reenviado nos grupos. Bezerra de Menezes pede orações pelo Brasil. Essa aí é uma das piores comunicações que eu já vi. Pronto. Tão ruim que Bezerra de Menezes só pensou no Brasil. A África, que sofre muito mais do que o Brasil hoje, Bezerra de Menezes não. Então, é esse tipo de coisa que acaba acontecendo quando o médium não melhora moralmente. O objetivo da mediunidade vai estar relacionado a isso, para forçar o médium a evoluir moralmente. Não é para ele trazer comunicações. Dever do médium, para vocês não dizerem que sou eu. Kardec, bondoso, benevolente, modesto, digno. Chico, evangelizar-se a si mesmo, rechaçar elogio, vacinar-se contra o personalismo, buscar educação, aprimoramento na conduta, serviço desinteressado, plantar bondade. E Divaldo fecha assim, ó: a minha maior dificuldade é lutar pela transformação moral para melhor, a luta interior. Então, quem até hoje estava achando que mediunidade era um produto exclusivo daquelas pessoas, tem casa espírita que tem 40, 50 anos, tem um grupo mediúnico. Tem pessoas que passam anos trabalhando para fazer parte desse grupo seleto. Aí, quando você vê isso aqui, você vai ver que as pessoas não estão entendendo o que é mediunidade. Porque ela veio para fazer com que a gente possa crescer e evoluir. Tem uma pessoa próxima que tem uns 20 anos de espiritismo. E essa pessoa tenta negar a mediunidade. Toda vez ela vem com uma teoria nova sobre isso. E uma das foi, olha, tem uma amiga que saiu do espiritismo. Eu digo, que bom. Essa amiga foi para uma igreja católica, que bom. E está se vindo numa pastoral. Você acha que daria certo para mim? Sim, está aqui. Transformação moral. Ela nunca foi lá para a igreja católica. Deveria ter ido. Então, muitas das pessoas acham que tem que estar atrelado a uma casa espírita, tem que ter o sonho de fazer parte de um determinado grupo. Enquanto que a doutrina, ou o que se diz nas entrelinhas, está dizendo outra coisa. E aí vem a pergunta: mediunidade é magnetismo? Né? Realmente é, como o irmão falou lá na casa da vovozinha? Aí a gente começa a ver algumas coisas. Existem coisas interessantes por aí. No livro Técnica da Mediunidade, de 1969, vimos que a mediunidade pode ser inata, tal qual o magnetismo de um ímã. O autor desse livro Técnica da Mediunidade, que inclusive eu vou passar depois esse livro para a Adriana,
e para Carol, que traz a parte de anatomia, fisiologia, mostrando a relação com a eletrônica, com a física, muito bacana. Esse livro é de Carlos Torres Pastorinho. Talvez muitos aqui ou alguns conheçam aquele livrinho Minutos de Sabedoria. Pronto. Ele escreveu esse livro. Esse livro é muito interessante. Muito mesmo. Mediunidade é magnetismo. Acreditais nisso como acreditais nos fenômenos. Isso é lá no livro dos médios. Nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia. Kardec lá no livro dos médios dizendo que os fatos mediúnicos têm analogia à eletricidade e ao magnetismo. Todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Isso é um camarada contestando Kardec. Ele estava montando uma teoria lá. Depois vocês vão lá, é na introdução do Livro dos Espíritos. E Kardec faz um contraponto e deixa isso aqui, ó. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio, ou seja, pelo efeito magnético. Então, a gente pode já começar a ver que mediunidade é magnetismo. E não sou eu que estou dizendo, foi o irmão que disse lá, numa situação atípica, e quando a gente vai para a codificação, a gente tem a prova aqui, o próprio Kardec dizendo, muitas das manifestações são efeitos magnéticos, ou do magnetismo. E vamos em frente. Para que bem se compreenda o fenômeno científico da mediunidade, que se manifesta por meio de vibrações e de ondas, então a gente começa a fazer a leitura. Mediunidade, vibrações e ondas. As correntes utilizadas na mediunidade são ondas pensamento. Quanto mais forte e elevado os pensamentos, maior a frequência vibratória e menor o comprimento de onda. Não vou entrar nessa parte que envolve física, comprimento de onda. No livro ele vai bem na parte técnica, né? Mas a gente começa a ver ondas e correntes e forma pensamento. Toda vez que a gente cria um pensamento, a gente está emitindo ondas de maior frequência ou de menor frequência. Então está aqui. Então vamos lá. Nesse mesmo livro, olha só, o que eleva a frequência vibratória do pensamento é o amor desinteressado. Eles chegam a fazer até experimentos com isso. E abaixa vibrações tudo que seja contrário ao amor. Raiva, ressentimento, mágoa, tristeza, egoísmo. Tudo isso baixa a vibração. Jesus não poderia falar assim naquela época. Porque as pessoas não tinham o conhecimento necessário para entender. Vibra no amor, no bem, porque você vai vibrar numa frequência maior. Vibrando nessa frequência maior, você entra em contato com os espíritos superiores. E aí mantém de boa. Perdoa. Então, todas as lições de Jesus, ele não poderia ensinar. Se tu não perdoar, se tu ficar com raiva, né, tu vai gerar uma vibração baixa.
vai contaminar tuas próprias células, bem como o teu entorno vai ser contaminado. Jesus não podia explicar assim, mas aí a gente começa a ver. As vibrações, elas podem ser transmitidas de duas formas. Então, nosso pensamento, né, que é gerado pela nossa vontade. Primeiro vem a vontade, né? Então, ó, mediante ligação direta aos centros nervosos. Opa! Então, ó, plexos, centros de força do aparelho, que as registra e reproduz automaticamente. Então, quando a gente vibra, de alguma forma, com algum pensamento, nossos centros de força e nossos plexos respondem, né? Exemplo, quando a gente tem aquela raiva, chega a dar uma dor no peito, né? Ali nosso centro cardíaco e nosso plexo responderam. Ou mediante recepção de ondas, sem ligação, sem fio. Então, direto, via, como se fosse Wi-Fi com a espiritualidade. Essa interação vai daqui para lá, como vai de lá para cá, né? A senha para o Wi-Fi de lá é o quê? Prece. Você faz uma prece, então você tem acesso ao Wi-Fi da espiritualidade. Porque quando você faz uma prece, você começa a vibrar numa frequência diferente, né? Lá no lobo frontal foi diagnosticado lá um ponto chamado ponto de Deus, que toda vez que você entra no processo de mentalização de prece, essa região do cérebro, ela vai vibrar maior. Geralmente a frequência lá é em torno de 50, 60, ela vai vibrar 80, 100. É mais ou menos isso aí. Então, tá aí. As formas de ligação. Direto com o aparelho ou via Wi-Fi. Por cabo ou por Wi-Fi. Assim, na mediunidade, na concentração, o médium cria um campo magnético em torno de si. Então, quando você se concentra, você começa a criar um campo magnético em torno de si. É um campo magnético muito parecido, fazendo analogia, com o campo magnético do ímã. Então vocês já fizeram um teste, todo mundo já brincou alguma vez com o ímã, que vai, bota um ímã ali, aí vai aproximando, chega um ponto que atrai. Então quando o médium entra no processo de concentração, ele vai criar um campo. Esse campo exercerá influência sobre o próprio médium, produzindo nele um fluxo de comunicação. Então, é mais ou menos como esse campo do ímã. Ele vai, então quanto ele mais se concentra, quanto mais existir lá, dentro da reunião mediúnica, por isso que tem que ser um time, todo mundo vibrando na mesma, e aumenta esse campo, né? Maior vai ser a potencialidade dos resultados das reuniões, né? Então, muitas vezes, determinadas reuniões não têm bons resultados, porque tem muita parcimônia em relação aos próprios membros. Eu já tive em reunião mediúnica que eu expulsei parente meu. Então a gente fica, não, porque a bichinha não pôde vir, não, porque chegou visita, aí eu não pude ir para a reunião. Então lá em casa já cheguei, surpresa, eu digo, que bom, fica aí que eu vou para a reunião mediúnica. Enfim,
Tudo isso vai ajudar no campo magnético, não só do médium, como do grupo, e o fluxo de comunicação. Mediunidade e sistema nervoso. A Adriana vai gostar disso. Sendo o sistema nervoso na contraparte grosseira do corpo astral, perispírito, qualquer espírito que atue no corpo astral do médium produz influências benéficas ou maléficas em todo o sistema nervoso do receptor. Então, tá aí, né, explicação para um monte de coisa que ocorre. Tá aí explicação para que quem trabalha com reunião mediúnica leve a reunião muito a sério. Não se pode brincar com reunião mediúnica. Então, pode entrar numa rota ali de influenciação e, como se vê, está diretamente relacionado ao sistema nervoso. É da mesma forma que no magnetismo, quando a gente consegue o resultado com a pessoa, porque você desconectou o irmão e aí ele liberou ali as influências em alguma parte do corpo, até no próprio sistema nervoso, e a pessoa ganhou um novo ar. É toda mediunidade que passa através mediunidade consciente. Vai existir a mediunidade consciente e a mediunidade inconsciente, certo? Aqui nós já tivemos exemplos, Douglas que coordena ali a parte do atendimento, né? Já se deparou com várias situações, né? Então vai existir médiuns conscientes, é quando a informação passa pelo córtex cerebral. E nós nos deparamos também aqui, há algumas semanas atrás, com médium inconsciente, né? A informação é como se não passasse, ela vem direto. Então, é um outro tipo de dificuldade, certo? Que vocês podem vir a se deparar. Então, ó, impressionando os neurônios, porque o médium toma conhecimento do que está passando nele, a tal ponto que frequentemente não consegue distinguir se é ele ou outro, por intermédio. Então isso a gente vê muito em reuniões mediúnicas, em pessoas que não têm experiência com mediunidade. Às vezes ela dá uma comunicação, não é dela e ela não sabe. E a pessoa que está de fora diz, mas você nunca falou assim, você está falando tão diferente, né? É justamente por causa disso aqui, na mediunidade consciente. Na mediunidade inconsciente, se ao invés as células corticais não são impressionadas, essa parte do cérebro aqui, né, que é o córtex, se não é impressionado, a mediunidade é inconsciente. E aí tem alguns cuidados a ser tomado, né? Por isso que as reuniões têm que ser levadas muito a sério. Porque se tem na equipe um médium inconsciente e tem lá uma abertura no grupo, uma concessão, por algum motivo que seja, abre espaço, esse médium inconsciente é acessado diretamente, dependendo da vibração dele, a bagunça é boa. As comunicações telepáticas, através da pineal, se fazem por sintonia vibratória, e as fluídicas ligação por fio, através dos centros plexos, por magnetismo. Então, nas duas frentes, nos plexos, ou nos centros de força, ou através do perispírito, da junção, ou na ligação sem fio, por Wi-Fi, a pineal é acessada através do magnetismo. Aqui, como ele é um estudioso, ele botou, numa hipótese a ser estudada, o magnetismo poderá influir na incorporação fluídica. Então, nós sabemos, quem
tem estudado o magnetismo já sabe que se você concentrar fluido no umeral, provavelmente vai facilitar a comunicação. Da mesma forma, se você dispersar, vai tender a dificultar. Por quê? O umeral, ele tem uma ligação direta com o sistema nervoso. Então, com esse conhecimento, você pode trabalhar melhor nas reuniões mediúnicas. Bem como Kardec escreve que você pode até magnetizar a mão, o braço da pessoa, o ombro, que vai facilitar a psicografia, por exemplo. E a hipótese aqui de Pastorinho é que o magnetismo pode facilitar a incorporação também. E aí eu vou trazer alguns exemplos de mediunidade, certo? Coisas que eu vivenciei. Para que a gente veja, assim, a gente já vê como a mediunidade funciona. Já dei aqui alguns elementos. Mas quando a gente faz aquela coisa toda, o dever do médium, faz tudo bonitinho, procura a evolução moral, acontecem algumas coisas que muitas vezes a gente se surpreende. Eu estava num determinado local, chegando com uma pessoa, e a pessoa incorporou em pé, do meu lado, e disse: é urgente, ligue para fulano, que ele está correndo perigo. Ligamos, disse: olha, a gente acabou de receber uma comunicação, inclusive é de um espírito que hoje já está encarnado, né? E ele disse para você sair de onde você estiver, você vá para casa. Beleza. A pessoa, como conhecia a mediunidade, sabia que a pessoa era muito séria, enfim, foi. Beleza. Passou. A gente não sabia do que se tratava. No outro dia, ele liga: olha, vocês não sabem o que aconteceu. Uma amiga acabou de me ligar, disse que quando eu saí, não deu 5, 10 minutos, não lembro o tempo, chegou um camarada perguntando por mim, que tinha um negócio com ele aí, e ele estava armado. Ligou para agradecer. Isso é uma das histórias. Certo dia, eu acordei e minha esposa disse: César, eu estou com uma música na cabeça e uma pessoa. Essa pessoa era filha de um amigo nosso. Eu disse: que música? Tal música. E me veio na cabeça: grave essa música num CD e vão lá. A gente ligou, marcou a tarde e foi na casa dessa pessoa. E conversando com os amigos, aquela história, né, rodeando a história para não ir especificamente no caso. E chegamos. Aí dissemos: olha só, a gente, na verdade, veio aqui porque a gente foi intuído, gravou um CD com uma música. A gente não sabe por quê, mas vem aqui para ajudar de alguma forma. E a jovem disse: que música? Pegou o CD e foi lá escutar. E caiu no choro.
Era uma música que ela passou a noite todinha ouvindo, num processo sério que ela estava passando. Enfim. Eu vou adiantar um pouco para depois, se no final a gente tiver tempo, eu conto outras coisas em relação à mediunidade que a gente já se deparou, né? Eu não sei o pessoal do lanche como é que tá lá. Tá pronto ou tu vai olhar, Douglas? Viu que Douglas já... Vou contar, enquanto se define ali, eu vou contar essa história aqui. Eu vinha chegando, eu já contei essa história em algumas palestras, vou contar aqui. Eu vinha chegando na universidade e cruzei com um professor. Ele estava um pouco maltrapilho. E me veio a intuição, você vai ajudar ele. Eu digo, porra, ajudar como? Beleza. Passado um tempo, cruzei com ele de novo e me veio a intuição, você vai ajudá-lo. E aí, passou. Certo tempo depois, eu estava na Xerox, e isso há alguns meses, não sei precisar bem. E o menino da Xerox disse, rapaz, eu falei para professor fulano sobre você. Ele está muito mal. Eu disse, o que foi? Você não soube? Ele tinha perdido a filha, jovem, 23 anos. Cruzei com ele. Ele disse, professor, a intuição, a gente tem que tomar um café. Ele disse, vamos marcar, professor, será um prazer recebê-lo lá. Esse café, ele demorou muito tempo, gente. Foi algo assim, todo mês eu cruzava, uma semana, e o café. E aí, certo dia ele disse, professor, vamos marcar esse café. Pronto. Isso era novembro, há uns 2 anos atrás. Novembro. Tá tudo marcado, professor? Tá. Primeiro a marcação não deu certo. E aí eu cheguei para minha esposa e disse, olha, está acontecendo isso e isso e isso. E ela disse, oxe. Aí ela disse, eu acho que eu vou. Minha esposa para sair de casa é muito difícil. E para ela dizer assim, aí eu, deve ter algo. Beleza. Marcamos a segunda vez, já ali final de novembro, não deu certo. Ele disse, professor, não deu certo, eu estou mudando de casa. Certo de novo. Ela disse, oxe, coisa estranha. Beleza. Uma determinada semana, era ali perto do Natal já, uma semana antes do Natal, ela disse, rapaz, quando é que vai ser esse negócio finalmente? Está marcado para sábado. Ela disse, pois é. Eu não paro de escutar J Quest. Beleza. E eu chegava em casa, estava lá, J Quest rolando como um todo. Enfim. Finalmente chegou. O dia, um sábado, professor, tal, vai, pronto. Chegamos lá. Comecei a conversar, rodear, E minha esposa deu logo uma cotovelada. Vá logo, porque o negócio aqui está complicado. Já era um certo envolvimento do espírito. E o professor achava que eu tinha ido falar coisas da universidade. Eu digo, professor, olha, não é ir bem, sair, sei e tal. Resultado, a gente sentou à mesa, a esposa veio, a esposa católica, e aí veio o espírito da filha. E aí de cara ele já se abriu,
ele estava num processo depressivo muito ruim, muito mesmo, um processo assim de não ter entendimento. A mãe católica não deu muita abertura para a possibilidade, né? Ficou muito durona. 10 ou 20? 10. Não deu muita oportunidade. Mas a gente disse, e minha esposa deu a comunicação, disse, olha, a personalidade é essa assim. E, enfim, a mãe não acreditou. Ele acreditou. Né? E a última mensagem, a esposa disse assim, ela está dizendo que ainda esta semana vocês vão receber uma prova definitiva. Beleza. Fomos para casa, ele agradeceu. Disse, não ligue não, professor, é porque ela é católica. Eu digo, não, a gente respeita, a gente entende, sabe que é normal essa dificuldade. No outro dia, eu recebo logo cedo a mensagem dele. Professor, o senhor não vai acreditar. E mandou a música de Jota Quest, não é aquela nossa não, é outra. É para você lembrar de mim. Quem quiser depois vai na internet. E ele disse, professor, a gente estava com insônia, meia-noite. E aí minha esposa disse, vamos ligar a TV? Bora. A gente passa no canal, chegou no canal do Serginho Grosman. Quem estava cantando? Jota Quest, essa música. Para você lembrar de mim. E aí eles não tiveram mais dúvida da capacidade, da mediunidade, da comunicação com o plano espiritual, desde que a gente esteja aberto a fazer a nossa parte. Por isso que é aquela frase inicial que eu gosto muito, mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Enfim, como falta ainda 10 minutos, eu vou entrar já numa outra parte, porque tem muita coisa aqui. Para a gente ver. Mediunidade é magnetismo e magnetismo é mediunidade? Já estamos no sentido contrário, claro que é mais uma provocação. Poderia ser uma continuidade. O encontro de algumas pessoas que se atribui ao acaso. Entre os seres pensantes há uma ligação ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência. Então, para quem pensava que o encontro de determinadas pessoas é um mero acaso, lê do engano. O piloto é o magnetismo. A mudança das propriedades da água. O espírito atuante é do magnetizador, quase sempre assistido por um outro espírito. Quando você trabalha assistido por um outro espírito, é o quê? Mediunidade. Magnetismo. Está aqui, Livro dos Médiuns. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que vem lá da matéria cósmica, do fluido universal. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade, dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, disse-á sem dúvida que isso magnetismo. Está aqui, Livro dos Médiuns, item 175, mediunidade e magnetismo. Magnetismo também é mediunidade. Por isso que eu disse lá que os magnetizadores tomassem para si como se fossem médiuns,
porque todos nós somos. Quando a gente está trabalhando no magnetismo, vocês sabem que o fluido é do magnetizador, que é o quê? Potencializado pela ação dos espíritos. Os espíritos vão estar lá no processo. Mediunidade, magnetismo. É por isso que para mim e pela codificação só existe passe misto. Só existe passe misto. Algumas pessoas vão dizer, não, mas tem a definição lá na Gênese do magnetismo individual, tal. Então, mas lá no livro dos médiuns, os espíritos vão responder, mesmo aqueles que não acreditam, vai ter, dentro do processo, um espírito que se interessa pelo magnetizador ou pelo assistido. Pode ser até o anjo da guarda. O senhor pede que for pelo toque, o fluido é dele ou é do espírito, é dos dois? É uma mistura também, certo? Porém, o médium de cura é um caso raro, por quê? Porque o nível moral dele é bem alto. Então eu costumo dizer que ele é um cano maior, fazendo um paralelo, certo? A gente tem um canozinho pequeno, o médium de cura tem um cano maior. Então ele não precisa, às vezes, nem da técnica. A codificação vai dizer um simples gesto pode fazer o resultado que a gente faz lá com os movimentos, né? Algumas pessoas do meio espírita dizem assim, basta o pensamento, né? Basta o pensamento. Isso é uma covardia teórica com a gente. Basta o pensamento, mas para um nível de evolução que você tenha. Nem o próprio Jesus usou só o pensamento, porque ele nos ensinou. Está aqui, justamente mediunidade na Bíblia. Eu não sei se lá já está pronto. Deve estar, porque Doguinhas sumiu, né? Ele disse 10 minutos. Ele disse 10 minutos e ele sumiu. Então vamos lá. Mediunidade na Bíblia. Para vocês verem que a mediunidade vem desde a concepção do mundo, né? A mediunidade, como disse lá no início, é derramada sobre toda a humanidade, sobre todas as classes, pobre, rico, enfim, tinha que ser, né? Deus era democrata. Então, ao entardecer, em Mateus 16, trouxeram-se muitos endemoniados, e ele com uma palavra expulsou os espíritos, curou todos que estavam. Falta 2? Beleza. Eu deixei essa palavra aqui, a tradução a Bíblia que eu uso é a Bíblia de Jerusalém, que é a melhor tradução. E eu gosto que ela tem aquelas folhinhas bem fininhas, tradicionais. Eu acho que eu já fui padre, porque eu gosto daquelas folhinhas. Eu gosto muito. Mas enfim, tá aqui, deixei a palavra que tem na Bíblia é espíritos. Então, se as pessoas leem e falam, não se fala de espírito na Bíblia, lá na Bíblia está escrito espíritos. E Jesus expulsou. Eu trouxe isso, por quê? Porque no magnetismo, a gente vai se deparar em alguns momentos com isso. Vocês já entenderam mediunidade. Vocês viram como funciona. Então, a gente vai se deparar com isso aí. Em Marcos,
Na ocasião, estavam na sinagoga, homem possuído de um espírito impuro. Gritava dizendo: que queres de nós, Jesus Nazareno? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Eles sabiam de Jesus por quê? Vocês fazem ideia? Mediunidade, a gente viu que é magnetismo, que é onda, que você cria um campo. Foi feita uma pesquisa, foi feito acho que foi pela NASA, um instrumento para medir a aura da pessoa. E aí mediam nas pessoas, dava, sei lá, 30 centímetros, 70 centímetros, e por aí ia. Aí disseram: tem um camaradinha lá no Brasil, que bicho é desenrolado, que era Chico. Vamos lá testar. Eu não sei a distância. Uns falam em 5 metros, outros falam em 12 metros. Aí você imagina o de Jesus, né? O campo fluídico dele. Então os camaradas já sentiram o peso. Quando ele vinha chegando, os camaradas já sentiam o peso. Por isso a gritaria desses espíritos, né? E a gente passou por isso aqui recentemente, né? Para vocês verem, isso vem desde 2000 anos atrás. Então o espírito impuro, sacudindo violentamente, soltou no chão, que Jesus disse: deixa ele em paz, vá-se embora. E aí a envergadura moral de Jesus. Mateus chamou os 12 e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e curar toda sorte dos males. Curai os doentes, expulsai os demônios. Por isso que quando deram a ideia de mediunidade, né, e aí veio, era uma aula que faltava a gente ter. Mesmo porque a gente viveu uma situação que é um cômico trágico, né? De um espírito impuro dominando lá um médium inconsciente no processo, que foi foi bem duro aí, com gritaria e tudo mais. E foram 4 magnetizadores, era 4 segurando, 4 doutrinando, sei lá, e mais uns 4 vibrando, né? E ele ainda disse que veio atrás de Nivanda. Nivanda correu logo de perto, né? Então tinha assistidos querendo pular da maca e sair correndo, né? E a gente lá no processo, enfim, bem duro o processo. Teve até um magnetizador que aí esse sofreu mais, porque ele teve o susto lá do momento. Aí terminou o magnetismo, aquela coisa no sufoco. Aí estava faltando água. Vocês conhecem aqui tudo, né? O pessoal daqui não vai saber. Aí ele foi pegar água lá na cozinha. Quando ele deu a curva na cozinha, estava Douglinha Júnior. E Ribeiro tinha trazido uma roupa um dia antes. E a gente tinha colocado a roupa em Douglinha Júnior. Aí, quando ele virou, ele disse que eu não desencarnei, porque, né? Porque a gente está acostumado a ver Douglinha Júnior, é um boneco que a gente tem, e aí ele estava com roupa, aí é que assustou mais ainda, né? Ele não esperava por essa. É o pai de Douglinha Júnior, que é Douglas, né? Disse que ali já está ok. Eu vou parar aqui nessa parte bíblica e a gente vai 15 minutinhos, tomar um café, uma água e voltamos para dar